Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com Café com Política, o videocast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu sou a Maria Judite, vou estar com vocês daqui do estúdio da JF TV, hoje para falar sobre futebol amador e as políticas públicas no município. Então, bora pegar aquela caneca para tomar um cafezinho com a gente, enquanto a gente fala de política no município. E hoje, para falar sobre este assunto do futebol amador em Juiz de Fora, nós estamos com o vereador Bejane Júnior. Seja muito bem-vindo, vereador. Judite, obrigado. Fico feliz de estar participando desse quadro, né? Uma inovação da nossa JF TV Câmara, para todo Juiz Forano, toda Juiz Forana, e recebendo hoje aqui uma figura importantíssima. Vou deixar para você anunciar, mas é um cara que realmente tem o esporte ali na ponta da chuteira, conhece pra caramba, e vai ser, sem dúvida nenhuma, um programa de muito enriquecimento desta área para o nosso município. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa e estamos aqui à disposição. É isso aí. Então, esse convidado ilustre que está aqui com a gente é o jornalista e radialista esportivo Ricardo Wagner, que também integra o Conselho Municipal de Esporte. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Grande abraço para você, muito especial a todos da Câmara, especial vereador Bejane Júnior. E por esse espaço, não é fundamental que nós possamos trocar essa ideia com a comunidade, trazer sempre informações importantes e buscar sempre alternativas, como o vereador está proposto. Isso aí. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto desse videocast, o futebol amador. Bejaninho, o futebol amador tem sido aí, está na sua agenda política, né? Você tem sido um vereador que incentiva e luta pelo futebol amador em Juiz de Fora. Explica um pouco sobre isso pra gente, como é que tem sido esse trabalho? Judite, na realidade passou a virar pauta do nosso mandato de um ano para cá, né? De um ano e meio, um ano para cá. Era um sonho que a gente tinha há muito tempo, o Ricardo sabe disso, de poder fundar um time de futebol amador, um clube de futebol amador, mas que tivesse um algo a mais, né? Uma política de assistência social voltada para a área da psicologia, voltada para a área da fisioterapia, enfim, tendo um atendimento direcionado, inclusive com a própria assistente social fazendo um mapeamento desses atletas e da família desses atletas. Nesse sentido, nós fundamos, né, entre amigos, o Social Esporte Clube, que é uma associação esportiva hoje em Juiz de Fora, que tem seu cunho formado dentro do futebol amador da cidade, onde a gente tem vários tipos de quadro de extrema vulnerabilidade social. E a gente vê isso daí, tem conhecido isso a cada final de semana, a cada ida num bairro, a cada viagem, a cada passeio. E isso é muito importante, porque você começa a ter um panorama de que o futebol, na realidade, não é Maracanã, não é Morumbi, não é Santiago Bernabéu. Aquele lá é um espetáculo, né, Ricardo? O futebol, na realidade, a realidade dele é muito diferente, a realidade é muito dura e ele pode ser, sim, um instrumento social muito forte nesse sentido. Então, dali para frente, a gente vem trabalhando nessas pautas, apresentamos, inclusive, um projeto de lei pela valorização e incentivo do futebol amador, que, inclusive, autoriza o Executivo a criar um fundo específico para o futebol amador, que é justamente para que a gente possa cadastrar algumas equipes em Juiz de Fora, para que tenham condição de receberem um recurso anual, que seja via emenda parlamentar, porque a gente tem que mostrar a fonte de custeio, para que possam ali fazer seus investimentos, voltados até mesmo para a escolinha de várias equipes dessas, de bairros, de regiões, de comunidades, porque é importante. Hoje a gente faz um trabalho com a equipe principal, obviamente, e temos 2 núcleos de escolinha, um em Rosário de Minas, o outro em Vila Montanhesa. Esses dois, se você juntar um com o outro, nós estamos atendendo aí cerca de 100 famílias diferentes. Então, são muitas crianças e as realidades são muito diferentes. Eu costumo falar, enquanto uma, às vezes, não tem o que comer direito dentro de casa, por uma vulnerabilidade muito grande social, mas tem o pai e a mãe ali dentro, o outro tem o que comer porque a mãe tem um emprego, mas viu o pai sendo morto, assassinado por conta da alta criminalidade nas regiões. Então, você encontra de tudo. É um panorama muito cruel, mas o futebol amador nos dá hoje esse termômetro. É uma paixão, né, Ricardo? Não deixa de ser o futebol, mas traz aí uma ferramenta social importante hoje para o nosso mandato.
Parece clichê, mas futebol e cultura salvam vidas, de fato, certeza, né? Toda certeza. O projeto de lei do fundo, ele está em tramitação aqui na casa, a gente volta a falar sobre ele daqui a pouco, mas agora eu queria ouvir do Ricardo, né, para que ele explicasse para os leigos como eu, o que vem a ser esse futebol amador, né? O que exatamente que é um futebol amador? Ele é simplesmente um futebol que não é profissional ou ele tá aí, engloba o futebol de várzea, que a gente ouve tanto falar, Ricardo? Pois é, não é? O futebol é uma coisa tão grandiosa, principalmente no nosso Brasil. Você vê que de norte a sul, de leste a oeste, quem viaja ao Brasil, você vai em qualquer lugar, tem uma turminha brincando numa praça, numa rua, num campinho de terra, numa trave de bambu, põe 2 chinelos na rua para poder fazer o futebol. E essa inclusão, Judite, ela é fundamental. E o futebol amador é que ele movimenta. Antes nós tínhamos essa conotação profissional e amador. Hoje, legalmente, o próprio Sistema Federal de Desporto, ele distribui como futebol profissional e o futebol não profissional. O futebol não profissional, que a gente chama hoje de amador ou de varziano, é o que você não tem a remuneração legal aos seus colaboradores. Diferente do Tupi, do Tupinambás, dos nossos clubes profissionais, do Vila Real, que pagam os atletas, tem toda a legislação esportiva de reconhecimento e proteção aos jogadores, aos treinadores, a todos que estão trabalhando. O futebol amador é aquela forma mais lúdica de entretenimento, de lazer. Algumas formas, como a gente fala, que é o futebol amador, mais organizado quando são as entidades reconhecidas do sistema, são as ligas, são as federações, são as confederações, são as prefeituras, o governo estadual ou federal que fomentam essas iniciativas. E tem o mais varziano que a gente fala, que aí é a turma que junta, não é? É o pessoal do açougue, da mecânica, do bairro, vão fazer um time para divertir. Mas isso cria, acima de tudo, um envolvimento muito grande, desde, como disse o Benjamin, essa inserção, a ocupação dos espaços, principalmente quando a gente coloca as categorias de base, né, os menores, como também uma renda indireta que é extremamente necessária para todos. Exatamente, embora os atletas não sejam pagos, né? Existe, não é? Claro, uma ajuda ali, mas nada que seja de carteira, de legal. Sim, mas todo mundo também ganha um dinheirinho. Mas o futebol amador, ele acaba movimentando a economia também, no caso aqui do município. São os vendedores, né? Ambulantes, então vende água, amendoim, picolé, laranja, é o pessoal do bar, do campo, do entorno do campo. Ainda tem as lavadeiras, né? Que lavam os uniformes. As vans, combis, o transporte que levam os jogadores, os árbitros, os demais colaboradores. Então você cria aquela engrenagem em que muitas pessoas estão inseridas e que vivem disso. Nós temos o árbitro que apita o jogo, do dinheirinho que ele ganha apitando o jogo, ele vai sair do campo, vai comprar uma carninha, vai comprar um franguinho para ele almoçar. Ou na segunda-feira ele vai pagar a conta de água, a conta de luz. Sim. Vai comprar o leite da semana, o pão da criança. Sim. E é isso que acaba movimentando a economia mesmo no município, né? Bejaninho, a respeito aí dessas características sociais, né? A gente estava conversando aqui, eu e o Ricardo, antes de começar o programa, a gente estava vendo que o futebol amador, ele já mostrou também, já surgiu aí do futebol amador grandes jogadores que estão aí conhecidos hoje nacionalmente, né? Então isso alimenta o sonho desses meninos também, das crianças e adolescentes. Correto? É um sonho, né? Você tem uma responsabilidade ali também, né, Ricardo, de não brincar com o sonho de ninguém. Hoje, nós procuramos sempre ser parceiros de clubes profissionais. Ontem eu ainda falava isso numa entrevista, de que nós não temos nenhum tipo de pretensão hoje de federar, de profissionalizar hoje o social, justamente porque nós temos instrumentos em Juiz de Fora hoje que podem ser parceiros. Nós não podemos trabalhar em cima da vaidade em hipótese alguma. E você tem muito talento. O Juiz de Fora é um celeiro de talentos. O Ricardo sabe melhor do que eu, que está aí há muitos anos, né? Décadas, apesar de ser muito jovem, mas há décadas aí no futebol e sabe que é de um campo de terrão mesmo, é dentro de uma competição amadora que sai grandes nomes. A gente tem aí figurando o próprio Max, que é daqui de Juiz de Fora, você tem o Wesley, que saiu daqui também, você tem outros tantos, né, o Danilo aqui do lado de Bicas e outros tantos que figuram. Então é um potencial, sim, para esses caras estourarem. E outra, se você parar para pensar que não é só primeira e segunda prateleira que a gente fala, você tem um mercado muito amplo, um mercado muito grande para que esses meninos possam figurar. Óbvio, o futebol tem suas artimanhas, né? É complicado. Se você for pegar os índices,
85% dos atletas profissionais do futebol do Brasil hoje, eles recebem até 2 ou 3 salários mínimos. E desse índice, nós temos mais de 70% que recebe apenas um durante 3, 4 meses do ano. Então, é um mercado que ainda precisa de muita regulamentação a nível federal, né, Ricardo? Mas é uma grande paixão que os brasileiros têm e dali é um instrumento social forte, como você mesmo falou, Judite. A gente tende a falar em meninos, né? Mas e as mulheres, Ricardo? Tem mulher também inserida aí nesse futebol amador? As competições, como é que são? Tem times femininos, times masculinos, mistos? Explica pra gente. Hoje nós somos uma evolução muito grande. Isso que o Benjamin falou é uma coisa muito importante, só retratando esse ponto da inserção, porque nós tivemos, Judite e todos que estão acompanhando, é um fenômeno com a pandemia, que foi a dificuldade tanto da prática esportiva quanto a dificuldade econômica, que nós acompanhamos durante a pandemia, quantos pais e mães tiveram que tirar os filhos das academias de ginástica, né, particulares, e das escolinhas de futebol que você conseguia ainda pagar. Então, hoje, a missão pública ela é muito importante nessa participação do acolhimento a essas pessoas que não têm condições de pagar uma escolinha de futebol. Um projeto organizado tem como dar esse acolhimento a essas pessoas, para que eles não fiquem na vulnerabilidade. E hoje, as meninas, né, na verdade, nós aqui em Juiz de Fora somos pioneiros em várias coisas. Desde 95, eu como presidente da Liga de Futebol, nós criamos o primeiro campeonato oficial com times de Juiz de Fora, com times de Ubá, de Barbacena, e já havia um trabalho com o senhor Geraldo Tertuliano lá no São Benedito, com o Fluminense, a equipe do Cerâmica e outras tantas da cidade, depois uma era com o Sidney Futrica, com o Néio Lúcio e com o Danilo Batista, que esteve, né, no Esporte Clube Benfica, que chegou inclusive a disputar uma Copa do Brasil feminina. E nós realizamos muitas competições nas várias categorias. E agora a CBF, ela publicou uma resolução de diretoria do presidente Edinaldo, concebendo, né, as competições mistas, ou seja, as meninas podem jogar juntos com os meninos nas categorias de base. Times e equipes mistas. Isso a Liga de Futebol já faz há mais de 10, 15 anos. E nós temos hoje, inclusive, uma inserção bacana, são várias meninas que participam. Nós temos hoje uma menina na Zona Norte, disputando pelo Benfica, de 15 anos, ela é venezuelana, está participando com a gente, a Maria Salazar Ordaz. Então você vê, olha que inclusão, os venezuelanos que tiveram toda essa dificuldade, vieram para o Brasil, estão sendo assistidos também. Eu sei que no projeto de vocês também tem meninos, né, participando. Então, nós precisamos fomentar. A Liga tem periodicamente as suas competições de futebol feminino e nós estamos sempre abertos, tanto na inclusão, no combate ao racismo, à discriminação, qualquer que seja, e principalmente contra a violência. Excelente, Juiz de Fora sempre pioneira aí, inclusive no futebol feminino. Né? Benjaninho, sobre esse projeto de lei, né, que criaria o Fundo Municipal de Apoio ao Futebol Amador, né, está em tramitação aqui na Câmara Municipal. Explica um pouco mais pra gente como que funcionaria esse fundo, né? De onde viria o dinheiro, por exemplo? Gente, perdão, muito simples. Quando a gente vai instituir um fundo, o vereador ele não tem esse poder de falar assim, o fundo está instituído. Isso parte de um diálogo nosso aqui dentro, como poder legislativo, e essa lei ela apenas tem o meu nome, mas tenho certeza que será aprovada, é uma lei da Câmara Municipal de Juiz de Fora para a cidade de Juiz de Fora, né? Todos os vereadores e vereadoras, eu tenho certeza que vão votar favoravelmente a ela. O que acontece? Ali, você tem alguns parâmetros de valorização do nosso futebol amador, correto? Que chancela, obviamente, o município como município parceiro. E quando você autoriza o executivo a criar este fundo, que é paralelo ao fundo de esporte, né? A gente traz esse recurso para cá. Qual o fundo, qual a fonte de recurso que a gente indica? Justamente as emendas parlamentares. Ah, mas se tiver uma legislatura, durante 1 ano, 2 anos, uma legislatura que ninguém mandar recurso para lá. Não vai acontecer, porque todos aqui eu tenho certeza que são parceiros, que acreditam no futebol amador como instrumento. Nós temos outros vereadores aqui que figuram bem nesse cenário também, que são parceiros do futebol amador e que são lutadores. Então, a gente trabalha dentro desse viés de executar através das emendas parlamentares, sejam elas municipais, estaduais ou federais, para que a gente possa, de fato, atender na ponta da linha. Como que vai ser regulamentado isso lá na frente? Quem regulamenta é o executivo.
Mas o que a gente tem conversado é de quê? Que a gente possa cadastrar essas equipes, Ricardo, obviamente com alguns pré-requisitos, até mesmo para que a gente tenha o controle como município, e que essas equipes possam receber anualmente um recurso, que seja talvez em recurso ou em material, para poder fomentar no teu bairro o teu futebol amador. Com isso, veja só, como eu te falei no início do programa, que a gente consegue hoje atender aí praticamente 100 famílias dentro das escolinhas de futebol, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, Ricardo. Isso só é gratuito para quem está na ponta da linha assistido. Para nós custa muito caro, né? É porque todo mundo vem cá com um parceiro, outro aqui, outro ali, e a gente consegue executar. Mas para quem está dentro de uma comunidade, a realidade é muito diferente até, é impossível. Existe a vontade, mas existe a dificuldade, que talvez seja muito maior. Então, ontem eu usei esse exemplo, vou usar aqui de novo. Se, por exemplo, a Judite, vou dar um exemplo muito simples para vocês, a Judite precisa ser atendida dentro de um serviço. Eu sou o poder público. Eu não consigo executar esse serviço hoje por ineficácia do meu serviço, não consigo, não tenho como. Mas eu sei que você precisa do serviço. Eu sei que o Ricardo quer fazer, tem condição, tem competência e faz com excelência. Mas ele precisa do recurso, ele precisa do parceiro, ele precisa do aportador. Eu, como município, eu vou ser o aportador dele. Vai lá e faz. Por quê? Isso é parceria. Nós temos que hoje, falar num português muito popular, terceirizar muitos serviços sociais, porque sozinho não tem como fazer mais. Tinha como nas gestões, Dr. Tarcísio Delgado, Alberto Bejani, mas mudou muita realidade, minou-se muita coisa. Então eu acho que dessa maneira hoje, município, sendo parceiro daqueles que têm vontade de fazer, você começa a atender as comunidades e muda a realidade de uma cidade por completo. Eu costumo dizer, até limpeza urbana tem que ser em aspiral. Tem que começar na comunidade para vir para o centro depois. E o serviço social, obviamente, não é diferente. Tem que começar no alto de morro mesmo. Porque quando você chegar mais na região central, você vai ver que a realidade da cidade começa a ser diferente. Ricardo, esses assuntos, né? O Ricardo, ele é presidente da Liga de Futebol em Juiz de Fora, mas também está no conselho integrante do Conselho de Esporte aqui no município, né? Como é que esses assuntos têm sido debatidos? Eles são debatidos dentro do conselho, não apenas relacionado ao futebol, mas outros esportes amadores também na cidade? Sim, nós temos, né? Primeiramente, todo esse bojo ele é fundamental, mas principalmente quando a gente fala de respeito às entidades e de associações estruturadas e organizadas, não é? E quando o Bejanin fala disso, tenho certeza que vai ser feito todo um trabalho, não é? Nessa legislação, para que entidades sérias, com prestação de contas, de recursos, né? O Conselho, ele tem também um papel muito importante nisso. Por exemplo, nós temos no Conselho um estudo já de muitos anos, que já está em vigor e tem tido algumas alterações, a Lei Mário Helênio de incentivo ao esporte. Nós temos o Fundo Municipal de Esportes, que está começando a pingar um dinheiro que vai poder contemplar algumas entidades, porque, como o Bejanin falou, nós somos riquíssimos aqui no potencial, seja nas modalidades coletivas ou individuais. E temos atletas nas modalidades de luta, na modalidade de equipes coletivas. A gente fala muito de futebol, às vezes, fantástico, é variado. Né? É variado esse projeto. Inclusive, agora, um dos últimos temas do Conselho das últimas reuniões foi a questão do Bolsa Atleta, instituído aqui também pela Câmara, até com o vereador Thiago Bonecão, né? Está tendo essa regulamentação, uma consulta que foi feita ao Conselho, e o Conselho encaminhou uma minuta, que seria, né, algumas observações importantes para que os atletas da cidade sejam contemplados por essa iniciativa. Então, nós estamos abertos também. Tenho certeza que todos os conselheiros municipais, e em especial na área de futebol, a Liga de Futebol de Juiz de Fora, que tem 105 anos, ela tem um trabalho na inesperado. Você imagina o que a Liga fez em 105 anos para a cidade? Isso não tem preço. Esse trabalho social, o município não teria como pagar. Tudo que nós temos na cidade começou pela Liga. A Liga foi fundada em 1922, em 18, né? Em 18, isso, no dia 22 de fevereiro de 18. O Tupi e o Tupinambá são os mais antigos. O Tupinambá foi fundado em 1911, o Tupi em 12 e o Sport em 16. Em 18 eles fundaram a Liga de Futebol de Juiz de Fora. E tudo que nós temos hoje, o patrimônio do esporte, do Tupi, do Tupinambá, só até a precisão de vender, é outra história, mas tudo foi construído pela Liga. O Benfica, o São Carlos, o Borboleta, o Montanhês, enfim, olha o que isso contribuiu. Então a gente não pode perder isso. E esses equipamentos esportivos precisam
efetivamente serem cuidados. É o que o Benjamin falou, você tem que atender a comunidade, a comunidade não pode sair de lá para vir aqui. Então você tem que pegar as pessoas no local e a gente criar essa identidade com a cidade por meio do futebol, por meio, você falou, da cultura, né, da identidade com as nossas escolas de samba, não é? E é isso que torna o cidadão mais apaixonado e vibrante pela sua cidade. E hoje a gente tem que ter essa melhoria dos campos. O vereador Benjamin tem tido todo o apoio, mas é fundamental, porque o município não pode terceirizar, por exemplo, algumas obrigações. Ele pode terceirizar serviços, apoio, mas não pode abdicar de algumas obrigações, que é cuidar dos nossos próprios, tanto praças, campos, equipamentos esportivos, para que nossa comunidade possa utilizar da melhor maneira. É bom saber que Juiz de Fora, politicamente, e a sociedade também, né, a sociedade civil, está envolvida aí nesse debate relacionado ao esporte amador. Pode falar. Aqui, dentro do que o Ricardo falou, a lei, quando ela sai da casa, votada favoravelmente, vai para o executivo, nada mais é do que o esqueleto. A musculatura, a pele da lei, ela vem através da regulamentação do Poder Executivo depois de sancionada. E esta regulamentação, hoje nós apresentamos o esqueleto. Quem vai muscular essa lei como um todo, regulamentando, é o Executivo juntamente com o Conselho de Esporte, com o próprio secretário de Esporte, com a Liga de Futebol, porque é ali que se vai ver justamente isso, a transparência desse repasse desse recurso é muito importante, até para que a gente possa usar isso como uma vitrine para a cidade, chegar em outros municípios e mostrar, ó, Juiz de Fora tem uma lei de Juiz de Fora, não é do Benjamin Júnior, de Juiz de Fora, de que ela realmente deu certo, ela é eficaz. Ela transformou Juiz de Fora, de fato, numa cidade que valoriza, porque celeiro que é. O que a gente tem de clube amador hoje na cidade é muito, e você vê muito definhando, porque são tradicionais, o próprio Montanhês. A gente está lá hoje, né? Já tem mais de um ano treinando no campo do Montanhês. A gente vê um clube tradicional lá da Vila Montanhesa, da região Nordeste, mas que por todas as suas dificuldades econômicas, lamentavelmente, está parado, com as portas fechadas, e poderia voltar, porque seria mais um, né, a enriquecer aquela região nossa ali. Clube muito antigo. Com certeza. O Ricardo mencionou a questão da distância, né? As pessoas não têm que sair de bairros mais afastados ou da periferia para vir ao centro, sim, treinar, praticar esporte, tem que existir lá, né? E você mencionou a questão de Rosário de Minas, um projeto em Rosário de Minas. Os distritos, quando a gente vai para os distritos e ouve as pessoas dos distritos, a principal reclamação é, assim, a falta do que fazer, né? Então, assim, tem esse projeto em Rosário de Minas, mas eu queria ouvir, o Benjamin, a gente ouve muito assim, as pessoas, as crianças, os adolescentes dos distritos, às vezes acabam indo para as drogas, né? Eles falam lá a maneira deles, né? Mas as pessoas contam muito isso pra gente, e por falta do que fazer aqui, né? Então, como que os projetos podem ajudar esses distritos? Não só falta do que fazer. Dentro disso. É muito engraçado. Ainda comentava essa semana com alguém sobre isso. Por Rosário é muito afastado, Rosário é acho que a faixa etária dos moradores de Rosário é uma faixa etária bem acima, né, porque tem muito idoso, né, morando lá, os idosos moram. O que acontece em Rosário? Lá hoje nós estamos com 60 e poucos, 58, 62 alunos, mais ou menos, entre meninos e meninas. O que acontece lá? Lá, 2 vezes por semana, é um evento, o treino na quadra. Vai pai, vai mãe, vai vô, vai vó, vai todo mundo, justamente por isso, porque tem um ambiente mais antigo, né, de pensamento um pouco mais antigo, e as pessoas gostam de estar mais próximas. Diferente, por exemplo, quando você faz, estou falando que não está certo ou está errado, mas, por exemplo, Vila Montanhesa, só vai os alunos. Sim. Só vai os alunos, porque já é uma comunidade, né? Mas quando você vai lá para Rosário, tem aquele aspecto ainda de cidadezinha pequena, de roça, né? É um distrito longe. Você vê que é um evento, todo mundo está junto, né? Todo mundo está junto. Você sempre tem lá 10, 15, 20 pais, avô, avó, pessoal sentado lá, acompanhando o treino e vibrando junto com as crianças. Aí você vê como é que tem particularidades. E é justamente isso que você falou. Imagina só se nós não chegássemos com esse projeto em Rosário, aonde que esses meninos e meninas iam estar às 7, 8, 9 da noite, se não estivesse ali. Imagina só, porque o futebol não é só aquele momento, ele não começa e termina ali. Não começa, nem termina.
O futebol é na cabeça do menino e da menina a semana inteira. Peraí, eu não vou ali, eu não vou usar de uma porcaria ali na frente, porque, poxa, eu tô jogando, daqui a pouco eu vou para um campeonato, né? É o meu futuro, minha mãe e meu pai estão ali me acompanhando. E tem essa concepção, tem essa visão. Por outro lado, a gente fica chateado, porque precisa ter apoio para que isso chegue em mais regiões, em mais distritos, em mais bairros, porque se em Rosário nós conseguimos ter lá 60 alunos, você imagina se isso daí tivesse em cada auto de comunidade nossa aqui, o que não angariava para o lado do bem da sociedade. A gente tenta, com essa lei, na realidade, ser instrumento para isso, no final das contas. Não é dar dinheiro para as equipes entrar em campeonato, não. É conseguir dar um recurso para que elas tenham um suspiro e que tenham vontade, entidades sérias, como o Ricardo falou, de fomentar dentro das suas regiões trabalho social que seja, pequeno, médio, grande, o importante é ter. É ampliar um trabalho social, né? Ricardo, eu não perguntei, né? Talvez seja uma pergunta um pouco óbvia, mas qual que é a idade que o futebol amador ele abrange? Tem um limite? Tem uma faixa etária? Não, todo mundo pode participar, meninos, meninas, moços, moças, senhores, senhoras. Nós temos hoje na Liga competição que abrange participação de meninos e meninas de 8, 9 anos, que a gente fala que é o sub-9, o sub-13, o sub-11, o sub-15, o sub-17, partindo para o adulto, partindo para as categorias maiores, temos o veterano, o master, o super master, o sênior e o super sênior, que são aqueles acima de 60 anos, até chegamos a criar aqui na cidade algumas copas acima de 60 anos. E isso tudo vira evento, porque as esposas, né, as famílias vão para o campo, os filhos, sejam até os adultos, né, vamos falar, a terceira idade que está no campo. Olha que fantástico você ter uma ocupação para eles. Né? A pessoa está aposentada, mas ele quer brincar, mas está trabalhando, a semana inteira é tensa, ele vai lá jogar. Nas categorias de base, principalmente dos meninos até o sub-13, as famílias comparecem aos campos, vibram. Os pais, as mães também têm aquele fenômeno, Bejane, de acreditar que também o filho pode ser um jogador profissional. Não é? Eles apostam no futuro da família, às vezes, pelaquela condição do atleta. Então é uma coisa fantástica, por isso que nós não podemos, Judite, abrir mão dos investimentos públicos. Sabemos de todas as dificuldades do município, em todas as áreas, mas nós temos que lembrar que o investimento do esporte, ele é saúde. A ONU tem uma pesquisa que a cada R$1 você aplica no esporte, você tem um retorno de 7 na saúde. Então você vai economizar mais à frente. Então o que nós precisamos hoje é que o nosso orçamento municipal também na área de esporte seja mais contemplado. Para que essas robusto, mais porque é 0, montão de zerinho para cair algum dinheirinho, não é? Hoje até parece quem vê, mas tem 10, tem tantos milhões, é por causa do ginásio municipal, mas que é um valor destinado ao ginásio municipal, que é um equipamento também importantíssimo, que foi na época do prefeito Alberto Bejânio, né? Desenhado, projetado, iniciado. Várias outras administrações deram, né, o seu trabalho também necessário, e agora estamos próximos da inauguração com a prefeita Margarida Salomão. Outro equipamento fantástico, mas precisamos da manutenção. É igual o hospital regional, que você tem um hospital e não tem como cuidar. É o equipamento esportivo. Estádio, né, estádio, ginásio, praças, campos, equipamentos esportivos em qualquer lugar. Nós precisamos também da manutenção, nós precisamos da acessibilidade. Não é? Isso é fundamental. O assunto é muito amplo, né? O debate aí, ele dura. Tem muita coisa para ser conversada e debatido dentro desse assunto, né? A gente está chegando no finalzinho do programa, queria aí que o Bejaninho fizesse umas considerações finais, mas não sem antes falar sobre também educação. O Ricardo lembrou muito bem do investimento no esporte, que respinga lá na saúde, né? Economia aí para a área de saúde, para o SUS, talvez, né? Falando assim, grosso modo. A questão da educação também, né, Bejaninho? Essas crianças que entram aí no esporte, recebem incentivo no esporte, elas acabam indo melhor na escola, tem um desempenho melhor na escola também, né? Eu costumo dizer que pai e mãe educam o filho, você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, você não pode falar palavrão, isso é um tipo de educação. Você vai na escola para você aprender, para você ter uma educação social um pouco mais rasa. Quando você vem com projeto social, você educa mesmo a educação social do menino e da menina. O que a gente vê hoje são atletas que estão com a gente há 1 ano, 6 meses, 8 meses, 9 meses, que entraram hoje são completamente diferentes. Então, isso traz assim,
a pessoa traz uma responsabilidade social para ela de que, pô, peraí, agora um começou a falar, eu tenho que ficar quieto aqui que eu tenho que escutar. Então, traz uma seriedade muito grande. E tem um fato interessante que esses fantástico, meninos e meninas, fantástico. Às vezes eles respeitam mais o treinador, o instrutor, do que os pais. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Justamente. Então, traz essa educação social muito forte. Muito forte. Porque se o menino ele não tiver um mínimo de seriedade e, poxa, puder escutar, ele não vai estar no futebol. Ele não acha espaço. Exato. Então, isso é como se fosse um chicote do bem para a criança, para o adolescente, para o jovem. Sim. Faz muito bem para a sociedade em geral. Exatamente. Eu nem diria chicote, um abraço do bem. Um abraço do bem. Abraços são todos do bem, né? Isso aí. Chicote do bem. Então, com esse abraço, a gente vai finalizando o programa, agradecendo muito aqui a presença do vereador Benjamin, que sugeriu esse tema para a gente, um tema tão rico. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Muito obrigado, Judite. Parabéns à Câmara aí mais uma vez pelo programa. A gente que trabalha, vive aqui, respira a Câmara Municipal todos os dias, fica feliz de ter um espaço desse que valorize muito o nosso trabalho aqui dentro. Ricardo, te agradecer. Muito obrigado. Por ter aceitado o convite. Sempre que a gente senta com o Ricardo, a gente sai aprendendo algo a mais, porque é um professor, é um doutor nessa área, nos ensina muito. E a gente fica muito feliz de poder dividir esse espaço com ele aqui hoje. Você tenha muito sucesso, muita saúde, muitos anos de vida para você poder continuar entregando essa paixão, esse trabalho bonito por Juiz de Fora, pelo esporte da nossa cidade. E nós aqui somos parceiros, como vários vereadores que tem na casa, que entendem a importância do esporte e de outras pautas também. Muito obrigado, tá, Judite? Obrigado à Câmara. A gente fica feliz. Que Deus abençoe a todos aí. Obrigada, Benjamin. Então, o Benjamin já fez os agradecimentos, mas a gente agradece também pela riqueza da informação que o Ricardo trouxe aqui hoje, jornalista, radialista, presidente da Liga de Futebol. Muito obrigada pela participação e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Judite. Muito obrigado a você, em especial à Câmara Municipal, ao vereador Benjamin Júnior, que também é um parceiro do esporte, e tenho certeza, que a casa tem tido esse olhar para a nossa cidade, acima de tudo, e nós, tanto na Liga de Futebol, como na rádio, no jornalismo esportivo, no Conselho Municipal, estamos à disposição para somar com todos vocês pelo bem da nossa cidade. Então é isso. Muito obrigada a vocês. E a gente chega então ao final desse videocast, mais um Café com Política, agradecendo também a você, telespectador, que acompanhou o nosso bate-papo até agora. Esse videocast ele pode também ser acessado no YouTube da Câmara Municipal e nas principais plataformas digitais de áudio. Acompanhe também as redes sociais da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço e até a próxima!